Bem-vindo ao podcast Zeitgeist, o espaço de reflexão acadêmica dedicado ao desenvolvimento crítico, metodológico e interdisciplinar do direito. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, Direito e Ciência, da obra fundamental de Hans Kelsen, A Teoria Pura do Direito. Uma obra que, é um marco, dividido em 8 capítulos. E hoje nossa análise vai ser focada exclusivamente nesse terceiro capítulo, para tentar entender como Kelsen propõe uma ciência jurídica autônoma. Exato. Uma tarefa e tanto que ele se propôs. Certo, vamos começar a desvendar isso. A primeira coisa que, para mim, salta aos olhos no texto é essa busca quase obsessiva por uma teoria pura do direito. O que exatamente ele queria purificar? Então, essa é a pergunta central. A proposta dele é criar uma genuína ciência jurídica. E para isso ele defende que ela precisa ser purificada de tudo que, na visão dele, é estranho a ela. Estranho como? Estranho no sentido de outras áreas. Isso significa separar o direito da política, da moral, da sociologia, Sim. até das ciências naturais. Uau! O objetivo dele não é dizer o que é um direito justo ou bom, sabe? É descrever o direito como ele é. Entendi. O foco tem que ser o conhecimento do direito em si, e não a sua criação ou se ele é moralmente certo ou errado. Exatamente. Kelsen queria objetividade, exatidão. Ele queria aproximar o estudo do direito do ideal de ciência que a gente vê em outras áreas. Ok, a missão tá clara. Mas como ele faz essa separação na prática? Porque, é fácil falar, o texto diz que um fato só se torna um ato jurídico através de uma norma. Isso. Ele usa aquele exemplo de um grupo de pessoas se reunindo. Como que isso, de repente, vira a criação de uma lei? Exato. Esse é um dos conceitos mais importantes. A norma funciona como um esquema de interpretação. Uma espécie de óculos para enxergar a realidade jurídica. Perfeito, é isso. Pensa que existem dois mundos. O mundo do ser, que é o mundo da natureza, da causalidade e dos fatos brutos. Uma pessoa tira na outra, um grupo se reúne, fatos. Isso. E existe o mundo do dever ser. Um ato humano, como esses que você citou, ele só adquire um significado jurídico Tipo, se torna um homicídio ou uma sessão parlamentar. Só se torna isso porque existe uma norma, lá no mundo do dever ser, que atribui esse sentido a ele. A norma é que nos diz o que aquele fato significa para o direito. Ah, então o que transforma o fato no ato jurídico não é a realidade física dele, De jeito nenhum. mas o sentido objetivo que uma norma válida dá para ele. É exatamente isso. Sem a norma, o direito seria cego para esses fatos. O texto traz um exemplo que eu acho fantástico. Qual deles? O da ordem de um gangster para entregar o dinheiro versus a ordem de um fiscal de finanças. As duas são ordens, subjetivamente é a mesma coisa. Mas por que só uma delas é direito? Essa distinção é genial e nos leva para a diferença entre o sentido subjetivo e o sentido objetivo de um ato. Certo. Pensa assim, todo ato de vontade que quer influenciar a conduta de outra pessoa tem o sentido subjetivo de dever ser. A ordem do gangster, subjetivamente, quer que você entregue o dinheiro. Ele acha que você deve entregar. E o fiscal também. A vontade dos dois é a mesma nesse nível. Exato. A diferença brutal está no sentido objetivo e na validade. A ordem do gangster não se apoia em nada além da vontade dele mesmo. Uhum. Já a ordem do fiscal só se torna uma norma objetivamente válida porque ela se fundamenta em uma norma superior. Que seria a lei tributária, por exemplo. Isso. E a lei tributária, por sua vez, se baseia na Constituição. A ordem do fiscal tem uma linhagem, um fundamento. A do gangster não tem. Então isso mostra que o direito não é só um amontoado de regras soltas. De forma alguma. É um sistema hierárquico de normas, onde uma norma inferior busca a sua validade numa norma superior, uma pirâmide. Isso nos leva a outra distinção que eu acho crucial: validade e eficácia. Sabe, aquela lei que está no papel é válida, mas não pega, ninguém obedece. Como Kelsen conecta essas duas ideias? Ele as distingue de forma muito clara, mas depois conecta de um jeito bem sutil. Vamos lá.
A validade é a existência específica da norma. É a sua força obrigatória, que pertence ao mundo do dever ser. Ela é válida se foi criada do jeito certo, seguindo o procedimento. Perfeito. Já a eficácia pertence ao mundo do ser. É o fato real de que a norma é, de modo geral, aplicada pelos tribunais e obedecida pelas pessoas. É o teste da realidade. Então, validade e eficácia não são a mesma coisa. Não são. Mas, e aqui está o pulo do gato, uma norma precisa de um mínimo de eficácia para manter a sua validade. Ah, então elas se relacionam. Elas se relacionam. Uma norma que nunca é aplicada, que ninguém segue, com o tempo ela perde a sua validade. É como se a realidade, o mundo do ser, aos poucos cancelasse a existência dela no mundo do dever ser. Entendi. A eficácia, então, é uma condição da validade, mas não é a razão da validade. Você resumiu perfeitamente. A eficácia não cria a validade, mas a falta total dela pode destruí-la. Agora, um ponto que, para mim, muda a forma como a gente pensa o raciocínio jurídico. Kelsen diz que a ciência natural usa o princípio da causalidade. Se A é, então B é. Simples assim. Mas o direito usa outra lógica. Qual é? Ele chama de princípio da imputação. E essa é talvez a maior virada de chave da teoria dele. Imputação. Isso, a lei natural da causalidade, ela descreve uma relação de causa e efeito necessária. Se você aquece a água a 100 graus, ela ferve. A ligação é inevitável, independe de qualquer vontade humana. É uma descrição do que acontece no mundo do ser. Exato. Agora, a proposição jurídica que descreve a norma funciona com a imputação. Ela diz, se alguém comete um crime A, uma punição B deve ser aplicada. A diferença está no deve ser. Não é que a punição vai ser aplicada. Exatamente. A ligação entre o crime e a punição não é natural, não é necessária. Ela é imputada por uma norma, por um ato de vontade nosso, da sociedade. A punição deve ocorrer, mesmo que na prática o criminoso escape e ela nunca ocorra. Ou seja, a conexão é artificial, criada pelo direito. Totalmente artificial. A causalidade é uma corrente infinita de causas e efeitos. A imputação cria um ponto final. Ela diz, para esse fato, a consequência é esta. Fim de papo. E esse ponto final nos leva ao último segmento que, para mim, foi o mais contraintuitivo de todos. A questão da liberdade. Ah, sim. É um soco no estômago da visão tradicional. A gente sempre pensa que a responsabilidade jurídica exige o livre-arbítrio, né? Que só podemos punir alguém se ele foi livre para escolher entre o certo e errado. Mas Kelsen parece dizer o contrário. Ele não só parece dizer, ele diz com todas as letras. É uma das conclusões mais provocadoras. O argumento tradicional é esse que você falou. Certo. Mas Kelsen inverte isso. A ordem jurídica não pressupõe que a vontade humana seja livre no sentido de não ser causada por nada. Pelo contrário, ela funciona justamente porque ela acredita que a vontade pode ser causalmente determinada. Peraí. Isso vira tudo de ponta cabeça. Como assim? Pensa bem. Para que serve o direito penal? Ele existe para fazer com que as pessoas se comportem de uma certa maneira, certo? Sim, para evitar crimes. E como ele faz isso? Ele cria motivos. A representação da norma, a ameaça da sanção, o medo da punição, tudo isso funciona como uma causa que leva as pessoas a obedecerem à lei. Uau! O ordenamento jurídico é uma técnica de controle social que usa a causalidade a seu favor. Se a nossa vontade fosse totalmente imune a causas como o medo, o direito seria completamente inútil. Então, o que é ser livre para Kelsen, se tudo que eu faço tem uma causa? Minha criação, meu ambiente, o medo da lei. Onde fica a liberdade? Para Kelsen, ser livre, no sentido jurídico, não é não ter a conduta causada. É ser o ponto final da imputação. O ponto final da imputação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ordem jurídica, por uma decisão, olha para toda a cadeia de causas que levaram a um ato e escolhe um ponto para parar e dizer: a responsabilidade para aqui
em você. Então, mesmo que minha ação tenha sido influenciada por inúmeras causas, o direito decide me tratar como responsável final a quem a sanção deve ser aplicada. Exatamente. Ser livre, para a ciência do direito de Kelsen, é ser imputável. É ser a pessoa a quem o sistema atribui a sanção ou a recompensa. A imputação simplesmente para no indivíduo, encerrando a questão. Então a liberdade não é algo que a gente tem, mas algo que o direito nos atribui para poder funcionar. É a conclusão lógica de toda a teoria dele. Ao separar o ser do dever ser, ele mostra que a liberdade jurídica não é uma questão de fato, mas uma construção do sistema normativo. Que jornada por um único capítulo. Da busca pela pureza a essa ideia radical sobre a liberdade. Fica a reflexão, né? Se a responsabilidade é só esse ponto final técnico numa cadeia de causas, o que isso significa para as nossas noções de culpa e de justiça? É algo para se pensar. Definitivamente. A teoria dele nos força a questionar tudo. Este foi mais um episódio do podcast Zeitgeist. Porque pesquisar, questionar e compreender o direito é construir de forma responsável e coletiva a evolução da sociedade.